E olha só, gente, os grupos de trabalho do governo de transição já encerraram os trabalhos e entregaram os relatórios finais ao presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos são referentes a cada área temática e serão ainda consolidados em um único relatório geral que deve ser concluído por volta do dia 20 de dezembro, na semana que vem. Mais de 1.200 pessoas participaram dessa transição, sendo a maioria voluntários. A equipe foi dividida em 31 grupos, com uma composição próxima ao que será a esplanada, inclusive, dos ministérios. O governo de transição rebateu críticas do Ministério da Economia sobre as contas públicas e reforçou o discurso petista de que o Brasil está quebrado. Segundo o comunicado, o presidente Jair Bolsonaro furou a emenda constitucional do teto de gastos 5 vezes e comprometeu o funcionamento de serviços essenciais. Segundo o Ministério da Economia, a dívida do governo federal deve terminar o ano em 74% do produto interno bruto e o superávit primário de 23,4 bilhões de reais, o primeiro, inclusive, desde 2013. A pasta de Paulo Guedes também afirmou que este é o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda. Doutor Cristiano, eu vou continuar com você, buscando entender, obviamente, na sua visão, qual é o Brasil que Lula recebe economicamente? Nós temos um governo atual que está se encerrando nesse momento, após 4 anos, que viveu um elemento muito peculiar, que é o fato de termos a pandemia. A pandemia, de uma hora para outra, ela derrubou a economia mundial, né? E nós não estamos falando de algo sentido no Brasil, mas algo sentido no mundo inteiro. Levou a uma série de quebras, né? Em termos de empresas, de emprego e tudo mais. E nesse sentido, nós tivemos ainda a necessidade de um auxílio social a grande parte da população que se viu afetada por essa quebradeira toda. E nós tivemos aí ao longo dos 2 últimos anos uma retomada no Brasil. É importante destacar que a questão da pandemia, ela levou um tempo muito grandioso em termos de efeitos. Demorou, por exemplo, quase 1 ano até se iniciar o processo de vacinação. Então, ela demorou bastante para começar a ser controlada de alguma forma. E, desde então, a economia brasileira, de uma forma geral, ela passou a se reorganizar, a se reestruturar. É evidente que tem setores que acabam tendo a característica de se recuperar mais rapidamente e setores que demoram um pouco mais e que agora estão dando os primeiros passos. E é justamente nesse sentido que nós vemos hoje os índices da economia bastante positivos, ou seja, ao longo desses últimos 2 anos, nós temos uma recuperação da atividade econômica e a entrega que se vai ser feito hoje é um país que está numa evolução do ponto de vista de atividade econômica. Então, o presidente eleito, ele vai pegar não um país parado, não um país que está em marcha ré, mas um país que está evoluindo ou num processo de retomada, de crescimento econômico e que esperamos que isso seja mantido e seja conduzido assim pelo novo governo. Agora, Constantino, vivemos um momento no Brasil em que o mercadante é quem diz se o Brasil está quebrado ou não, né? E eu convido todos a dar um Google para ver o mercadante lá na década final da década de 80, plano cruzado, né? Ele bancando lá o fiscal do Sarney, né? E de novo, esse pessoal nada esqueceu e nada aprendeu. Porque uma coisa é falar assim, você vai pegar um negócio de 30 anos atrás, mas tem gente que se arrepende em público e fala, olha, eu defendi coisa errada, o Bolsonaro fez isso. Várias vezes, com humildade em relação à visão estatizante que ele tinha. Ele virou um liberal na economia, tanto que ele colocou um liberal de fato, ao contrário desses tucanos aí fajutos, colocou um liberal de fato e deu autonomia, né? Para ele seguir a pasta dele, reformista. E já o mercadante nada aprendeu, de nada se arrependeu. É um cara que vibrou com o congelamento de preços. É uma besta quadrada em economia, para ser bem direto aqui, Paulo. Então, de novo, é muito triste, né? O resumo é esse, né? Sai Paulo Guedes, Suderge informa, sai Paulo Guedes, entra Fernando Haddad e mercadante. E tem gente que aplaude, mas aí fazer o quê? Tem gente que come grama com as 4 patas no chão. Conrado, por favor. Sai Neymar e entra seu boneco, né, Constantino? É brincadeira. Vou trazer uns números.
Sabes que quando o Bolsonaro venceu as eleições, no seu discurso de posse ainda, não foi nem no seu discurso de posse, no seu discurso da vitória, na televisão, ele dizia o seguinte: o Brasil, o Estado, dará um passo para trás para o cidadão dar um passo adiante. Toda a mídia colocou, né, a grande mídia, o que veio a ser o consórcio, dizia assim: Bolsonaro falou que o Brasil vai dar um passo para trás. É a mesma narrativa que a gente vê agora dessas mentiras. Vou trazer alguns números para as pessoas terem noção do que a gente vivia e o que está sendo entregue agora. Em 2018, nós tínhamos 209 estatais federais. Hoje são apenas 127, quase metade desse número. O lucro anual das estatais em 2018 era 69 bilhões. Hoje é quase 3 vezes mais, são 250 bilhões. Os gastos com a Previdência eram 8,4, virou 8,2. E assim a gente vai em coisas muito importantes. A gente tem que lembrar, no último ano Dilma, nós tínhamos quase 14% de desemprego. Está sendo entregue agora com 8,13% de desemprego. Nosso resultado primário, que era lá em 2018, de 108 bi, agora é de 23 bi positivo. Lá era 108 bi negativo. Então, desculpa, mesmo com guerra, mesmo com pandemia, mesmo com todos esses horrores, o Brasil está sendo entregue uma pedra, uma gema lapidada para a próxima gestão. Vamos ver se nós não teremos lá no final um torrão de açúcar que se desfaz em contato com a água nos próximos 4 anos, Paulo.